A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica fundamental. Por quê? Porque é a doutrina de Deus, é a doutrina que define o que é Deus, quem é Deus, seus atributos, etc, etc. Então, quando nós percebemos que os crentes não se preocupam muitas vezes em conhecer melhor essa doutrina, já que a, as expressões, a adoração, o louvor, já tem tudo isso embutido, então as pessoas já lidam com a fé levando este assunto como certo. E o que é triste é que quando essas pessoas vão ser questionadas ou necessitam de ensinar, elas percebem que não se preocuparam muito em conferir aquilo que é ensinado sobre a doutrina de Deus. Eu, com esse vídeo, eu quero passar em todo o Novo Testamento textos bíblicos que apontam a presença trinitária ou a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou usando títulos e nomes que são usados para cada uma dessas pessoas. É muito comum você notar pessoas dizerem que há apenas 4 textos bíblicos que mencionam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é apresentado como sendo um fato. Mas com esta série de vídeos eu vou trazer aqui mais de 50 passagens bíblicas em que a presença trinitária é mencionada se relacionando com o propósito de Deus, com a salvação do povo de Deus, com a igreja, com atos poderosos divinos. Então, veremos a fundamentação bíblica. É claro que antes de ler essa primeira passagem, porque teremos várias outras passagens, é importante saber o que os trinitários dizem sobre a doutrina. Há pessoas que, ao criticarem a doutrina, ou mesmo pessoas, quando vão estudar, já trazem consigo algumas concepções falhas. Então, vamos afirmar aqui claramente que a doutrina da Trindade sustenta um único Deus, ontologicamente e numericamente, há um único Deus. Porém, ao mesmo tempo, usufrui dessa mesma divindade numérica, ontológica, 3 pessoas, que a Bíblia ora chama de Pai e também chama de Filho e de Espírito Santo, ou outros termos que precisam ser avaliados dentro do contexto que está sendo citado para saber a qual das 3 pessoas está sendo apontado ou se referindo. Então vamos aqui trazer o seguinte, que a doutrina da Trindade ela é sustentada biblicamente, por quê? A Bíblia afirma esse único Deus, a Bíblia apresenta 3 pessoas usufruindo de títulos divinos e até mesmo de adoração divina, de atributos divinos. Então nós podemos perceber que a Escritura também, ao tratar cada uma das pessoas de forma separada e distinta, eles possuem atributos distintos que chega-se à conclusão de que um não é o outro, mas também esses atributos apontam alguma divindade ou algum poder que apenas Deus pode ter, ou um atributo que apenas quem é Deus pode ter. Então, nós vamos caminhar aqui expondo textos, lendo eles e pensando o que a Bíblia então fala sobre a doutrina da Trindade. A primeira passagem, e só essa vamos ficar aqui nesse vídeo, para que o vídeo fique pequeno e objetivo, se encontra em Mateus, capítulo de número 1,
e quando a Bíblia relata a concepção, né, de Maria, quando ela fica grávida de Jesus. Então, em Mateus capítulo 1, hoje eu vou ler a nova versão internacional, e o versículo 20 em diante diz assim: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará um filho e você deverá chamar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aqui o que nós temos, né? José recebe em sonhos uma mensagem de um anjo. E esse anjo afirma que o filho que está sendo gerado em Maria é obra do Espírito Santo. E Jesus é este filho ali gerado. E ainda menciona, Mateus aqui, a profecia que o Senhor disse por meio de Isaías, chamando o filho de Maria de Emanuel, Deus conosco. Note que Mateus ele tem a preocupação não apenas de mencionar Emanuel, já que outros nomes têm consigo acoplado o Deus, o nome de Deus, o significado Deus, assim não daria nenhum impacto. Mas Mateus, ele menciona o significado, é proposital o significado, ao dizer Deus conosco. A presença daquele menino é Deus conosco. E aqui nós temos no enredo tanto a presença ou a menção do Espírito Santo, do Filho e de Deus, que falou também por meio do profeta Isaías. Então nós temos aqui a primeira passagem em que há nitidamente o enredo, a economia, a ação da Trindade na gestação ali de Maria, no nascimento de Jesus. Essa é a primeira passagem bíblica, e nós não estamos dizendo que só esse texto é conclusivo, mas começamos a notar como desde o início do romper ali dos cumprimentos da profecia para o nascimento do Messias, há uma ação trinitária, uma presença das três pessoas envolvidas no cumprimento profético. Depois, no próximo vídeo, veremos o segundo texto que menciona a Trindade, e aqui mesmo no Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe e que você possa se apegar a essa verdade fundamental que é a doutrina da Trindade.